1. Algumas pessoas podiam ter considerado um trabalho chato selecionar uma nova expedição comercial. Para Rins, era uma perseguição emocionante. Sim, ela fez isso sentada em uma sala cercada por pilhas de papéis, mas ela se sentia como uma caçadora do mesmo jeito. Entre esses relatórios escondiam-se muitas informações interessantes. Detalhes de mercadorias à venda, rumores de portos com necessidades que a guerra estava dificultando o atendimento. Em algum lugar entre todas essas minúcias estava a oportunidade perfeita para sua tripulação. Ela a separou como um batedor rastejando pelo mato, quieto e cuidadoso, buscando a linha de ataque perfeita. Além disso, mergulhar em algo tão envolvente a distraiu de outras preocupações. Infelizmente, assim que pensou nisso, Rins não conseguiu evitar olhar para Shiri, coberta de carapaça, com grandes asas membranosas. O Lark normalmente passava o dia se importunando Rins por comida ou se metendo em problemas. Mas hoje, como tantos recentemente, a Larkin estava enrolada, dormindo na extremidade da longa mesa, perto do pote de grama de Shinovar de Rins. Shiri cresceu até cerca de 30 centímetros de comprimento, do focinho até a base de sua cauda, que se estendia por mais 15 polegadas. Ela era grande o suficiente para que Rins precisasse de 2 mãos para carregá-la. A Larkin tinha um perfil impressionante, com suas mandíbulas pontudas e olhos de predador. Mas ultimamente, sua concha, normalmente marrom-violeta, havia esbranquiçado para uma cor quase calcária. Branca demais. Não era uma simples muda. Algo estava errado. Rins deslizou ao longo do seu banco. No passado, ela preferia um pequeno escritório separado dos outros. Agora, ela achava que tinha feito isso inconscientemente porque queria se esconder. Nada mais disso. Ela agora tinha um escritório grande, no qual havia encomendado uma variedade de mudanças de móveis. Embora tivesse perdido o uso das pernas em seu acidente 2 anos atrás. Nossa! Não estava tão alto na espinha quanto a de outras pessoas para quem ela havia escrito. Opa! Reis não conseguia sentar-se sozinha, embora isso distendesse seus músculos, a menos que tivesse um encosto para se apoiar. Mesmo assim, ela sentia que era uma boa prática sentar-se e fortalecer seus músculos. Em vez de uma cadeira ou uma série delas, ela preferia bancos longos com encosto alto, nos quais ela pudesse deslizar. Ela havia ordenado que fossem construídos ao longo das várias mesas longas no escritório, que também tinham um grande número de janelas. Parecia tão aberto e livre agora. Ela achou notável que ela já tivesse preferido algo muito menor e mais escuro. Chegou ao final do banco, perto do ninho de cobertores de Shiri. Rins largou a caneta e arrancou uma esfera de diamante do cálice próximo, então a empurrou para Shiri. Ela brilhou intensamente, convidando a Larkin a se banquetear com sua luz das tempestades. Shiri apenas abriu um olho prateado e mal se mexeu. Alguns espelhos de ansiedade, com formas de cruzes pretas retorcidas, apareceram ao redor de Rins. Tempestades. Os médicos veterinários não conseguiram oferecer muita ajuda. Eles imaginaram que ela tinha uma doença, mas disseram que as doenças eram muito individualizadas para uma espécie. E Shiri era o único membro de sua espécie que qualquer um deles já tinha visto. Tentando não deixar a preocupação esmagá-la, Rins deixou a esfera perto de Shiri. A boca de Shiri então se forçou a retomar a sua caçada. Ela já havia enviado um pedido via... como é que é o nome? Telepena. Para alguém que ela achava que poderia ajudar com Shiri. Não havia mais nada que Rins pudesse fazer até que ele respondesse. Então, ela correu ao longo de sua bancada para retomar seu trabalho. No entanto, percebeu que tinha deixado sua caneta. Ela começou a correr de volta para buscá-la. Imediatamente, Nicholas saltou de sua posição perto da porta e correu para pegar a caneta para ela. Antes que ela pudesse chegar,
O homem, ansioso demais, teve a ferramenta oferecida. Ficou sem sentido. Ruin suspirou. Nickley era seu novo carregador-chefe, o homem que a carregava entre os locais quando ela precisava de ajuda. Ele era de algum lugar na região ocidental de Macabak, e embora seu talento fosse bom, ele teve problemas para encontrar trabalho. Ele se destacava, com o rosto e os braços cobertos de tatuagens brancas. Ele estava ansioso para manter seu emprego, mas, embora ela apreciasse a iniciativa... Obrigada, Nickley, ela disse, pegando a caneta. Mas, por favor, espere até que eu peça ajuda antes de oferecê-la. Ah, ele disse. Se curvou. Desculpe. Está tudo bem, ela disse, acenando para que ele recuasse para o lado da sala. Sua atitude não era incomum. Quando ela explicou os bancos para seu escritório, a resposta inicial foi confusão. Mas por quê? O capataz dos carpinteiros perguntou. Ah, para se livrar do mas por quê? Para todos os outros, suas ações pareciam estranhas. Ela era uma mestra comercial com seu próprio navio e tripulação. Ela podia ordenar que seus servos trouxessem qualquer coisa que ela precisasse. E ela precisava de ajuda de vez em quando. A questão era que ela nem sempre precisava de ajuda. Era uma lição que ela mesma tinha forçado a aprender, então ela não culpou o Nickley pelo erro. Sacudiu a irritação e se concentrou novamente em sua tarefa, tentando recapturar sua excitação. Esta seria sua segunda viagem como armadora. A primeira, concluída 2 semanas atrás, tinha sido um acordo comercial direto de ida e volta que permitiu que ela e a tripulação se acostumassem um ao outro. Tinha ocorrido bem. Os lucros tinham sido bons. A tripulação apreciava isso. Os acordos que ela negociava eram sustentos deles. No entanto, havia algo sobre os marinheiros e sua capitã que Rins ainda não havia descoberto. Alguma hesitação em se envolver com ela. Talvez eles estivessem simplesmente acostumados com Stin e não com Rins, pois seus modos eram ligeiramente diferentes de seu Babsky. Ou talvez eles quisessem uma viagem mais envolvente, mais gratificante do que uma viagem tão simples. Ela analisou suas opções, eventualmente se decidindo por 3 ofertas comerciais diferentes. Qualquer uma das 3 poderia ser lucrativa, mas qual escolheria? Ela refletiu por um tempo, então escreveu uma lista de prós e contras para cada acordo, como Vestin lhe havia ensinado. Por fim, ela esfregou as têmporas, as joias da sobrancelha tilintando suavemente, e decidiu dar alguns minutos. Em vez disso, ela pegou algumas comunicações de telepena que tinham chegado recentemente, de mulheres ao redor do mundo que, como ela, tinham perdido o uso das pernas. Conversar com elas era emocionante e revigorante. Sentiam muitas das emoções dela e estavam ansiosas para compartilhar com ela as coisas que aprenderam. Mura, uma mulher asistiana, havia projetado vários dispositivos interessantes para ajudar na vida diária, demonstrando uma criatividade maravilhosa. Ganchos e argolas, com itens pendurados em pinos para permitir acesso rápido. Arcos, fios e hastes curvas especializadas para ajudar a se vestir. Lendo as últimas cartas, ela não pôde deixar de se sentir encorajada. Já se sentia tão isolada. Agora ela percebeu que havia muitas pessoas que, apesar de ser estranhamente invisíveis para o mundo em geral, enfrentavam os mesmos desafios que ela. Suas histórias a revigoraram e, com as sugestões em mãos, Rins ordenou mudanças em seu navio. Um assento fixo e guarda-sol no tombadilho, perto do posto de comando. Mudanças em sua cabine para facilitar a movimentação e a vestimenta. Durante o tempo do navio no porto, os carpinteiros estavam fazendo o que ela havia pedido. No entanto, houve tantos olhares confusos, e aquela mesma horrível pergunta. Mas por quê? Por que não ficar para trás e deixar um subordinado fazer as negociações pessoalmente? Ela poderia negociar via telepena o contrato verdadeiro.
Por que ela queria uma estação de tombadilho em vez de tornar a viagem confortável em sua cabine? Por que perguntar sobre um sistema de polias para subir e descer do tombadilho quando havia carregadores que podiam carregá-la? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você quer viver, Rins? Por que você quer melhorar sua situação? Ela examinou os desenhos que Mura lhe enviara. Era um design recente, feito por um apaixonado em Jaqueved, para um tipo diferente de cadeira de rodas. Rins usava o tipo comum, com rodinhas nas pernas traseiras. Precisava de um carregador que pudesse inclinar a cadeira para trás, como se ela estivesse em um carrinho de mão reverso, e empurrá-la para onde ela precisasse ir. O design era usado há séculos. Mas aqui estava algo novo. Uma cadeira com rodas grandes que você poderia mover-se com as mãos. Ela precisaria encomendar uma dessas. Não seria de muita utilidade em um navio. E as ruas da cidade de Tailém provavelmente eram muito ásperas, com muitos degraus. Mas se ela pudesse ir de um cômodo a outro em sua própria casa, muitas coisas mudariam. Ela escreveu uma resposta para Mura, então revisitou suas 3 possíveis viagens, pesando-as. Um carregamento de óleo de peixe, alguns tapetes ou alguns barris de água. Todos os 3 eram tão mundanos. Seu navio, o Wondersail, tinha sido construído para coisas maiores. Claro, com a guerra, até mesmo viagens simples agora eram perigosas. Mas ela tinha sido treinada pelos melhores do ramo para procurar oportunidades que ninguém mais aproveitaria. Procure a necessidade, Vestin sempre lhe ensinou. Não seja um craca, simplesmente sugando dinheiro onde puder, Rins. Encontre o desejo não atendido. Ela decidiu recomeçar, mas foi interrompida por uma batida suave em sua porta externa. Ela olhou para cima com surpresa. Não esperava companhia. Nick, depois de olhar para sua aprovação, saiu para a antecâmara para atender a batida. Um homem sorridente entrou em seu escritório um segundo depois. Rins deixou cair seus papéis em choque. O homem haitiano tinha pele bronzeada e cabelos presos em 2 longas tranças sobre os ombros. Talik usava um chale tradicional haitiano e uma camisa com bordas com o peito nu. Ela sabia, pelos 2 anos de comunicação, que ele geralmente usava um dos vários ternos finos tailenos quando viajava. Quando ele vestia suas roupas tradicionais, era para lembrar deliberadamente as pessoas de onde ele era. Vê-lo a deixou sem palavras. Ele morava a milhares de quilômetros de distância dela. Como ele estava aqui? Ela gaguejou, procurando o que dizer. Ah, então agora que você é um poderoso armador, ele disse, você não tem mais palavras para alguém como eu? Acho que vou indo então. Ele disse isso com um sorriso largo, no entanto. Entre aqui e sente-se, ela disse, deslizando pela mesa em direção ao outro extremo, onde não estava tão abarrotada de papéis. Ela acenou para que ele se sentasse em uma cadeira do outro lado da mesa longa em frente a ela. Como? Por rochar. Você chegou aqui tão rápido? Eu escrevi para você há apenas 3 dias. Já estávamos em Azimir, explicou ele, acomodando-se. O rei quer conhecer Dalinar Kholin e ver esses cavaleiros radiantes com seus próprios olhos. O rei deixou relunar? Rollins perguntou. Ela sentiu seu queixo cair. Tempos estranhos, disse Talik. Com pesadelos andando pelo mundo e os povos Thorin se unindo sob uma bandeira, um aletiano, nada menos, era a hora. Eles... Nós não estamos sob uma bandeira aletiana, ela disse. Somos uma coalizão unida. Aqui, deixe-me servir um pouco de chá para você. Ela pegou o seu bastão de agarrar e o usou para prender o bule pela alça e arrastá-lo pela mesa em direção a eles. Talik, que tinha sido tão severo quando se conheciam há tanto tempo, levantou-se de um salto para ajudar. Ele pegou o bule e serviu 2 xícaras. Estava grata. E também frustrada. Não poder andar era irritante, e essa emoção as pessoas pareciam entender.
Mas poucos entendiam a sensação de constrangimento que ela sentia, apesar de saber que não deveria, por ser um fardo. Embora apreciasse a preocupação que as pessoas demonstravam por ela, se esforçava muito para conseguir fazer as coisas sozinha. Quando as pessoas acidentalmente minavam isso, ficava mais difícil ignorar a parte dela que sussurrava mentiras. Isso lhe dizia que, por ser menos capaz em algumas áreas, ela não valia nada em geral. Ela estava saindo melhor sobre isso ultimamente. Ela não tinha espranos de vergonha rondando por aí ultimamente. Mas ainda queria encontrar a maneira certa de explicar que não era uma criança que precisava ser mimada. Deuses próximos e distantes, Talik disse enquanto lhe entregava uma xícara. Então se sentou novamente. Não acredito como o tempo passa. Já faz... o quê? 2 anos desde que você nos visitou pela primeira vez? Desde seu acidente? Parece que foi há apenas alguns meses. Parece uma eternidade para mim, Rins disse, tomando seu chá e esticando a outra mão em direção a Shirishiri. Normalmente, a cotovia pularia e cheiraria quando ela fizesse isso. Hoje ela mal se mexeu, soltando um chiado suave. Acho que podemos nos encontrar mais tarde, disse Talik. Por enquanto, posso vê-la? Rins assentiu, colocando o chá de lado e se aproximando para pegar o Larkin. Shirishiri bateu as asas algumas vezes, então se acomodou. Rins assegurou para que Talik pudesse ver, depois de puxar sua cadeira ao redor da mesa para se sentar ao lado dela. Eu a mostrei a muitos médicos veterinários, disse Rins. E eles ficaram perplexos. Todos achavam que os Larkin estavam extintos, se é que já tinham ouvido falar de um antes. Talik estendeu a mão para tocar cuidadosamente o topo da cabeça de Shirishiri. Tão grande, ele sussurrou. Não tinha percebido. O que você quer dizer? Rins perguntou. Quando a Emia caiu, ele explicou. Os Na-Alinde, uma família entre os deuses de conchas grandes dos Hesh, acolheram o último dos Larkin. As conchas... achei carapaça. Os grandes carapaças não pensam ou falam como as pessoas, e os costumes dos nossos deuses são estranhos. Mas, pelo que podemos dizer, havia uma promessa entre eles, para proteger estes, seus primos. Eu vi apenas 2 outros Larkin. Ambos tinham décadas de idade, mas eram pequenos, não maiores do que a mão de uma pessoa. Shirishiri gosta de comer, disse Rins. Muito. Pelo menos ela costumava comer. Nos tempos antigos, os Larks cresciam em tamanhos maiores, disse Talik. Eles deveriam permanecer pequenos hoje em dia, escondidos, para que os homens não os caçem novamente. Mas o que eu faço? Rins perguntou. Como eu ajudo ela? Quando recebemos sua carta há 3 dias, Talik disse, eu escrevi para aqueles na ilha. A consorte do rei abordou o Reluná. A resposta é simples, Rins, mas não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. O quê? Talik encontrou os olhos dela. A ilha disse para levá-la para casa. Para as ilhas Hestianas? Acho que posso ir visitá-las. Como você conseguiu passar através do território ocupado? O longo caminho em volta para o leste? A Emia. Ela parou de falar, vendo sua expressão sombria. Ah, por sua casa. Você quer dizer... Bem, isso é impossível. A Marinha Real montou alguns postos avançados na ilha principal. Não a ilha principal de Aimia, Rins, Talik disse. Você precisa levar ela para Akiná, a cidade perdida. Ele balançou a cabeça. É uma viagem impossível. Ninguém pisou na ilha em gerações. Rins franziu a testa, acariciando Shirishiri e pensando. Akiná. Ela não leu esse nome recentemente. Gesticulou para Talik, então colocou o Shirishiri no chão e voltou para seus papéis.
Ela encontrou o que procurava alguns minutos depois. Aqui, ela disse, segurando para que ele pudesse se inclinar de lá ao lado dela e ler. Ele não atribuía as proibições de Vonne sobre isso. E, bem, Rins também não, apesar de ela usar uma luva ultimamente sem reclamar. Um navio fantasma foi descoberto por uma embarcação militar tailena há cerca de 2 meses. Oficiais o rastrearam até uma viagem à cidade semimítica de Aquiná. A rainha de Uritiro, Navani-Colin, havia feito um pedido para outro navio viajar para Emia e investigar uma certa região. Uma estranha tempestade onde as ruínas de Aquiná foram encontradas, segundo rumores. A rainha Navani prometeu uma recompensa para aqueles que estivessem dispostos, mas até agora ninguém tinha aceitado a oferta. Rins olhou para Talik, que assentiu encorajadoramente. Parecia que Rins precisava fazer uma visita ao retiro.